A gente começa a nossa aula fazendo a base da nossa minizinha. Para fazer a base da nossa minizinha, eu deixo um pouquinho de fio e faço uma laçada inicial. Agora, eu vou subir aqui 5 correntinhas. Uma base bem pequenininha. Lembra de deixar as suas correntinhas com o tamanho mais parecido possível, tá? Agora, a gente vai trabalhar no verso do meu cordão. Meu cordão tá aqui de frente, né? Eu vou trabalhar aqui atrás, nesses gominhos que se formam aqui atrás, ó. Gominho, 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 gominho. Toda correntinha forma um gominho, ok? Minha agulha de trabalho vai passar embaixo desses gominhos, tá certo? O primeiro gominho, que é bem esse aqui que tá passando o fio do novelo em cima, eu vou pular. Eu venho no segundo gominho que eu vejo, laço o fio do novelo, trago, dou uma alturinha e faço um ponto baixo. Eu vou no próximo gominho, laço o fio do novelo, trago, alturinha, ponto baixo. No próximo gominho, laço o fio, trago, dou uma alturinha e faço um ponto baixo. Agora, só me falta um gominho. Nesse gominho que me falta, é a minha quina, a minha primeira quina. Nele, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, eu faço um ponto baixo. E repara que esse que eu acabei de fazer, né? Ele ficou aí na direção dos pontos que eu acabei de fazer, ó. Todos estão aqui, né? Bonitinho. Eu preciso fazer 3, eu já fiz um. Agora, para fazer o segundo, nesse mesmo lugar, eu levanto a minha peça assim, ó, em pezinha, venho fazer mais um ponto. No mesmo lugar. E agora, só falta mais um, né? São 3 pontos de quina. Eu viro a minha peça agora pro lado contrário. A gente trabalha dando a volta no cordão, né? É uma base oval. Então, agora, eu já vou fazer o meu último ponto aqui dessa quina na direção oposta, a direção que eu vou voltar trabalhando para completar aqui a minha primeira carreira. E já vou aproveitar para arrematar esse fiozinho aqui, ok? Ele fica bem aqui, onde ele tá, para eu fazer pontos de forma que esconda, né, esse fio, tá? Então, eu venho aqui fazer o próximo ponto, ainda no mesmo lugar, porque é o terceiro. E, ó, esse fiozinho aqui já fica aqui passando no meio, ó, para ele se esconder, né? Ó, fiz o terceiro ponto da minha quina. Agora, eu vou voltar por esse lado de cá, fazendo pontos baixos, igual eu fiz aqui, né? Então, a cada pontinho desse, ó, se você olhar assim, de cima, você vai ver o meu cordão de correntinhas, ele tá intacto aqui, porque como eu trabalhei no gominho, ficam as 2 laçadinhas da correntinha aqui, tá vendo? Eu vou pegar as 2, ó, um aqui, do lado, e esse aqui, ok? Então, eu já venho aqui, laço o fio, trago, alturinha, ponto baixo. Vou do lado, laço o fio, trago, alturinha, ponto baixo. E agora só falta um. Aqui, nesse último aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? 2 pontos juntos. Então, eu entro com a minha agulha, faço o primeiro. E no mesmo lugar eu vou fazer outro. E aí, ó, repara de novo, eu tava trabalhando com ele, ó, o último, esse que eu fiz aqui agora, ficou na direção, né? O próximo, que é o segundo que eu vou fazer no mesmo lugar, eu já vou fazer assim, ok? No mesmo lugar. E esse ponto que eu vou fazer agora, ele vai esconder, ele vai ficar em cima dessa laçadinha aqui, ó. Não sei se você lembra, mas essa correntinha aqui, né, essa alcinha aqui, foi exatamente a primeira correntinha que eu pulei. Lembra que nós pulamos o primeiro gominho quando iniciamos a trabalhar no nosso cordão? Pois tá bem aqui, é porque o gominho é o verso, né? A frente é essa correntinha aqui, tá?
Então, vou fazer um ponto aqui e vou esconder, né? Ó, ela vai ficar embaixo. Terminei de fazer a minha primeira carreira. Fica bem bonitinho, né? Pequenininho, bem bonitinho. Agora, nós vamos fazer o fechamento. Então, eu aumento essa laçada de forma que ela fique maior do que o tamanho da minha peça atual. Tá ótimo assim. Identifica a cabecinha do primeiro ponto que eu fiz. O primeiro ponto foi esse, a cabecinha tá aqui. É muito fácil, porque ó, o último tá aqui, né? Tá essa laçada que eu acabei de aumentar. Se esse é o último, o primeiro só pode ser aqui, né? Que é logo que tá vindo em seguida. Então, minha agulha vem de trás pra frente, bem aqui. Essa laçada vai pra agulha, levo ela aqui para trás. Traz tudo. Agora, eu ajeito, ó, abrindo aqui pra ver a minha quina bonitinha, né? Ó, assim, bonitinho. Vou passar a minha peça por dentro dessa laçada aqui. E aí, quando eu passar a minha peça, o fio que eu deixei lá no início sobrando, ó, ele tem que vir também, tá? Ele vem pro lado de cá junto. E pra arrumar isso daqui, é só puxar o fio do novelo, tá? Vem puxando que ele vai fechando, mas não esquece de cuidar para que essa laçada que tá aqui na frente fique do tamanho das outras, né? Porque, olha, ela não pode ser muito grande assim, tá vendo? Ela precisa ser do tamanho das outras. Então, eu venho aqui, ó, à medida que eu tô puxando, eu tô ajeitando e cuidando disso. Pronto, terminei de fechar e encerrei assim a minha primeira carreira. Agora eu vou fazer a segunda carreira da minha base e aonde eu vou começar. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar o ponto do fechamento, que é muito fácil. Se você olhar assim, ó, você já vê que o fechamento é aqui, né? Porque ele é o único diferente, olha só. Todos os pontos formam as cabecinhas do ponto, né? Que são essas correntinhas que se formam aqui, não é? Olha só o do fechamento, ele é um pouco diferente. Então, o fechamento eu já sei que tá bem aqui. Eu vou começar no ponto do lado do meu fechamento, que é bem esse daqui, lembrando que é um ponto baixo centrado. Então, ó, eu venho no centro do ponto, lá atrás eu saio no centro do ponto. Entrei aqui no ponto baixo centrado, ó, à frente e atrás. Laço o fio do novelo, trago para frente, dou a minha alturinha da próxima carreira e ponto baixo. Bem, a gente precisa conhecer o padrão, né? O padrão de uma base oval, eu vou deixar até por escrito esse padrão, que é super simples, tá? Não tem segredo, aí na descrição do vídeo, mas eu também vou explicar ele aqui, né? A primeira carreira, nós fizemos 3 pontos baixos na quina, certo? Agora, na minha segunda carreira, eu vou fazer aumentos na minha quina. Então, nos 3 pontos que eu fiz na quina, eu vou fazer aumento em cada um deles. Então, eu vou ter aumento aqui, aumento aqui e aumento aqui. Serão 3 aumentos, certo? Esse primeiro ponto que eu comecei aqui, ele tá vindo exatamente de um ponto da quina, ó. A quina é bem aqui. É muito fácil de identificar a quina, porque é o meio, ó. Aqui desse meio, eu vejo que tá vindo esse ponto e esse ponto. Então, esse ponto que eu fiz aqui agora, ele veio já na minha quina. Sendo assim, eu já começo aqui com um aumento. Já fiz um ponto, vou fazer mais um no mesmo lugar. E agora eu sigo no corpo da minha base até a próxima quina. E vai ser muito rápido, porque minha peça é muito pequena, né? Então, ó, esses 2 próximos pontos eu vou fazer ponto baixo centrado normal, porque aqui já começa a minha quina, ó. Aqui desse meio tá vindo 3 pontos, esse e esse. Então, eu vou fazer um ponto baixo centrado. No próximo, mais um ponto baixo centrado. E pronto, já cheguei na minha quina. Na minha quina, eu vou fazer 3 aumentos. Venho aqui no primeiro e faço o meu primeiro aumento, ou seja, eu coloco 2 pontos baixos centrados no mesmo lugar. Folgadinho, tá? Cuida para você não ficar apertando os seus pontos, especialmente na quina, né?
terminei a minha quina da segunda carreira. Um aumento, outro aumento, outro aumento. Volto para o corpo da minha base, que novamente serão 2 pontos. Então, eu faço um ponto baixo centrado, depois mais um ponto baixo centrado, e aí já sei que cheguei na quina, ó. De novo, do centro tem os 3 pontos. Esse que foi o primeiro que eu já trabalhei o aumento, mas tem mais 2, né? Porque foram 3 pontos na quina. Eu vou fazer o aumento em cada um desses aqui. Aqui no primeiro já começo com um aumento, lembrando de fazer pontos folgadinhos, em especial os da quina, né? Esse aqui é um ponto de quina. Então, ó, folgadinho, nada de apertar. E mais um aumento para finalizar a minha carreira. Pronto, terminei minha segunda carreira. A gente vai, ó, fechar. O que eu vou fazer aqui? De novo, eu vou identificar o primeiro ponto que eu fiz na carreira. Muito fácil. O último tá aqui, o primeiro tá logo aqui, né? É esse daqui. Eu venho de trás para frente na cabecinha desse primeiro ponto. Já, ó, trago um pouquinho para cá, ó. Essa laçada aqui, eu tenho que crescer ela de forma que ela fique maior do que a minha peça. Coloco ela na agulha, levo aqui para trás. Ficou desse jeito, eu ajeito, venho distribuindo os pontos, ó, para fechar aqui, né? Ó, para ficar fechadinha a minha quina, tá? Agora, eu passo a minha peça aqui dentro, cuida para tirar aquele fiozinho também, né? E puxo o fio do novelo para arrumar, lembrando de cuidar dessa laçadinha aqui. Então, a gente vem puxando aqui e ajeitando ela, para ela não ficar muito grande, né? Desproporcional, tá? Pronto. Ajusta de novo, né? Tem sempre ajustando aí os pontos, a carreira, para deixar tudo bonitinho, né? Fio de malha. Já falei várias vezes, a gente tá sempre arrumando. Pronto. Terminei de arrumar minha segunda carreira e está pronta, continua bem fofinho, né? Agora, a gente vai para a terceira carreira, eu vou explicar o padrão. Primeira carreira, 3 pontos juntos, né? No mesmo buraquinho. Aí, na segunda carreira que eu acabei de fazer, eu coloquei 3 aumentos. Um aqui e um aqui. Qual vai ser o padrão agora? O padrão agora vai ser um ponto sozinho, depois um aumento. Um ponto sozinho, depois um aumento. Um ponto sozinho e depois um aumento, ok? Esse vai ser o padrão. Aonde eu começo? Eu vou começar no ponto que eu fiz o meu fechamento. Qual é o ponto que eu fiz meu fechamento? Meu fechamento está aqui, né? Muito fácil de identificar. Embaixo dele tem um ponto baixo centrado. É esse daqui, ó. Eu entro no centro, porque é ponto baixo centrado. Aqui atrás eu saio no centro, laço o fio do novelo, trago, alturinha e ponto baixo. Você lembra que eu falei qual era o padrão? Falei, vamos repetir só para não esquecer, né? Ó, você tem que identificar o aumento, o primeiro aumento da carreira, né? Da ordem que você trabalha, na direção que você trabalha, eu trabalho para cá. Então, o primeiro é esse, né? Aqui é um ponto sozinho, aqui foi o aumento da carreira anterior. Vai ser um sozinho, 2 juntos. Um sozinho, 2 juntos. Um sozinho, 2 juntos. Então, aqui é um só, no próximo eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. E aí, chego no corpo da minha base. Eu preciso trabalhar no corpo da base até chegar à próxima quina. Minha próxima quina começa aqui, ó, nesse aumento. Então, eu vou fazer pontos sozinhos até chegar lá. Aqui, no caso, são só 2, né? Cheguei na quina, vou para o padrão. Primeiro, um ponto sozinho. Depois, um aumento.
Repito, primeiro um ponto sozinho, depois 2 juntos. E repito mais uma vez, primeiro um ponto sozinho e depois 2 juntos, que é um aumento. Novamente, cheguei no corpo da minha bolsa, que tem apenas 2 pontos baixos centrados. Vou fazer esses pontos, 1 e 2. E chego na minha quina de novo, né? Vou fazer o meu padrão. Primeiro, um ponto sozinho, depois 2 juntos. Folgadinho, não aperta. Repito, primeiro um ponto sozinho, e depois 2 juntos. É o meu aumento para encerrar. Terminei a minha carreira. Agora, eu vou fazer a minha 4ª carreira, que vai ser a última, tá? Vai depender, obviamente, do tamanho da sua peça. Eu estou aqui, tá muito pequeno ainda, eu quero um pouquinho maior, então eu vou crescer mais uma carreira, tá? Vai observando isso. Aqui, a minha 3ª carreira, eu estou com 9 centímetros. Eu quero que ela fique pelo menos com 10, então eu vou fazer mais uma carreirinha, tá? Que vai ser a 4ª, né? Vou fazer o fechamento da mesma forma, aumenta aqui. De trás para frente na cabecinha do primeiro ponto, bota essa laçada na agulha, leva para trás. Passa minha peça por dentro, tira esse fiozinho e ajeita aqui para ir fechando, cuidando para o tamanho da laçada ficar bonitinho. Agora, eu vou começar a 4ª carreira. Antes, eu vou te falar o padrão. Um aumento, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a sua quina, né? Ó, minha quina começa aqui. Ah, como que eu sei que minha quina começa aqui? Porque é o padrão, né? Ó, na carreira anterior, os meus aumentos estão aqui, ó, né? Um aumento, outro aumento, outro aumento. Então, se aqui tá o meu aumento, na carreira anterior, nessa que eu acabei de fazer, começa aqui, certo? Então, aqui é o meu primeiro ponto da quina. Qual vai ser o padrão agora? Um aumento, 2 sozinhos. Repito, um aumento, 2 sozinhos e repito, um aumento, 2 sozinhos, ok? Esse é o padrão da quina na 4ª carreira dos 2 lados, nesse aqui e nesse de cá. Vou começar no ponto do meu fechamento. Identifico o ponto do fechamento, que é bem esse aqui, e o ponto baixo centrado que está embaixo dele é esse de cá, é aqui que eu vou começar. Laço, fio trago, alturinha e ponto baixo. Lembrando do meu padrão, né? Não pode esquecer. Aumento sozinho, aumento sozinho, aumento sozinho. Então, uma outra forma seria, aonde eu fiz um ponto só, eu vou fazer 2. Certo? Aonde eu fiz um aumento, eu vou fazer 2 sozinhos, um em cada um, tá bem? Então, aqui nesse meu primeiro ponto, é o meu aumento. Coloco mais um pontinho junto aqui, né, no mesmo lugar, já que é um aumento. E nos 2 pontos seguintes, é sozinho, pontos sozinhos. Agora, eu tenho que fazer o corpo da minha peça, até chegar na próxima quina. O corpo só tem 2 pontos. 1 e 2. Cheguei na outra quina, começo o meu padrão. Um aumento. E depois 2 pontos sozinhos. Repito, um aumento. E depois 2 pontos sozinhos. E repito pela última vez, um aumento. E depois 2 pontos sozinhos.
Terminei assim essa quina de cá. Agora, de novo, eu vou trabalhar o corpo da bolsa até a próxima quina. O corpo aqui só tem 2 pontos baixos centrados, porque essa base é bem pequenininha, né? Cheguei na quina padrão, um aumento. Depois 2 pontos sozinhos. Repito, um aumento. E, para finalizar, 2 pontos sozinhos. Terminei a minha base. Agora sim, eu vou poder subir, porque agora, provavelmente, eu cheguei no tamanho que eu queria aí de base, né? Ó, eu tô com 11 centímetros. Eu queria pelo menos 10 centímetros de base, né? Para que a minha peça fique de um tamanho ok, né? Para não ficar muito pequenininha, certo? Aqui é só encerrar para começar a subir. Você, claro, pode cortar o fio, encerrar e começar a subir, ou você também pode emendar, né, e começar a subir de uma vez, tá? Que é o que eu vou te mostrar aqui. Antes, eu vou cuidar desse fiozinho aqui, né? Vou dar uma arrematadinha nele. Agora, eu vou subir a minha peça, vou subir assim, né? Essa parte aqui fica pra fora. E aqui, como eu falei, eu vou subir direto, né? Eu vou emendar. Então, eu venho aqui na primeira cabecinha do primeiro ponto que eu fiz. Já, ó, trago um pouquinho pra cá. Essa laçada vem pra agulha, trago ela para trás. Assim. Ajeito a minha peça, distribuo os pontos. Tá tortinho? Distribui os pontos de uma melhor forma, ó. Vai segurando o meio e distribuindo os pontos. Sempre faça isso nas suas bases, tá? Isso ajuda a deixar ela mais retinha, ok? Bem, trouxe aqui para trás, né? O que a gente vai fazer aqui? Quando a gente for subir a nossa bolsa, eu quero deixar aquela linhazinha que divide a base da altura aqui da minha peça, né? Para isso, eu preciso trabalhar com a alcinha de trás. Então, se você olhar aqui, ó, tem 2 alcinhas, né? Essas correntinhas que se formam aqui, nada mais são que a cabecinha, ó, do ponto baixo da base, né? Só que eu tô olhando assim. Então, aqui é a cabecinha deles. Se você olhar, tem 2 alcinhas, né? A alcinha da frente, que é essa daqui, ó, que tá mais perto de mim. Deixa eu pegar ela, essa daqui. E a alcinha de trás, que é essa daqui, que tá mais longe de mim. É ela que eu vou trabalhar. A minha agulha, então, vai vir no meio, pegando a alcinha de trás. Mas, para dar mais firmeza na primeira carreira, a gente também trabalha, ó, nesses gominhos. Deita a sua peça que você vai ver todos esses gominhos aqui, ó. Todos os pontos tem, né? Então, eu vou pegar a alcinha de trás e vou pegar também o gominho, tá certo? Aqui no meu primeiro ponto, eu tenho que fazer de uma forma que o efeito fique parecido, a gente tem que simular, né? Para eu poder simular, o que eu vou fazer? Aqui, ó, essa laçada que eu trouxe para trás, elas são 2 laçadas, né, ó? Essa e essa aqui. Eu vou pegar uma e deixar a outra, justamente para fazer o efeito que eu quero, né? Que é a linha divisória da base para a altura da peça. Venho com a minha agulha de trabalho, ó, pegando só uma. Agora eu preciso ajeitar, né? Não pode ficar largo assim. Então eu ajeito, volto com essa laçada para a agulha e o fio do novelo que me ajuda a deixar bem certinho. E aqui você precisa cuidar para deixar justinho, não muito apertado, mas justinho, tá? Ajustei, laço o fio, trago para frente, a alturinha, ponto baixo. E vou trabalhar a carreira inteira pegando a alcinha de trás e o gominho. Laço o fio, trago, alturinha, ponto baixo. Mais um.
a alcinha de trás e o gominho. Laço, fio, trago, dou uma alturinha, ponto baixo. Aqui parece que eu tô trabalhando reto, né? Mas na verdade, ó, é assim, tá? Eu tô trabalhando já crescendo, né? Subindo. Eu tô mostrando assim porque é muito mais fácil de você visualizar, ok? Então, ó, mais uma vez, minha agulha vem no meio, pegando a alcinha de trás. Eu olho pra cá e já pego o gominho. Laço, fio, trago, dou uma alturinha, ponto baixo. Apenas isso, eu vou rodear toda a minha peça, né? A minha carreira inteira dessa forma. Não aperta. Chegou na quina, cuida para não ficar apertado, porque senão vai repuxar a sua quina, né? E eu vou aí até o final da carreira. Terminei a minha carreira, eu ajeito a minha peça. E agora eu vou fazer o meu fechamento. Identifica a cabecinha do primeiro ponto que eu fiz, venho de trás para frente e já trago um pouquinho para cá. Essa laçadinha vai para a agulha, trago para trás. Ajeita aqui, ó, para ficar tudo bonitinho. Agora, a gente vai fazer o nosso fechamento para começar a segunda carreira, que é a carreira, né, com o nosso ponto fantasia. Então, eu preciso identificar, né, o ponto baixo centrado que está bem embaixo do fio que eu trouxe para trás. O fio que está aqui é esse daqui e o ponto é esse daqui. Eu vou entrar com a minha agulha no centro dele, ponto baixo centrado. Essa laçadinha volta para cá e eu puxo o fio do novelo para ajustar tudo isso. Não precisa apertar muito, tá? Ó, ajustei, laço o fio do novelo e trago para frente. Dou a alturinha da carreira. Agora, para fazer esse ponto fantasia, a gente sempre trabalha em 2 pontos de base. O que eu quero dizer? Eu preciso de 2 pontos de base para fazer o fantasia, certo? Por isso, inclusive, que na nossa base precisa ter pontos pares. Se a gente tiver pontos ímpares, não vai dar super certo. Então, você vai ter que fazer uma emenda e uma coisa diferente, tá bem? Para dar certo direitinho no padrão, precisa ter pontos pares, né? Como eu falei lá na hora da base. Então, eu estou aqui nesse ponto, agora eu vou entrar no ponto baixo centrado do lado, no ponto seguinte, ó. Entro aqui no seguinte, laço o fio do novelo e trago para frente, a alturinha. Estou com 2 laçadas na minha agulha. A primeira coisa que eu vou fazer é um ponto baixíssimo. Eu vou passar essa laçada aqui por dentro dessa, apenas trazendo ela, ó, assim. E agora, uma correntinha, né, um pontinho para fechar. Então, eu laço o fio e trago aqui para fechar, ok? Esse vai ser o primeiro ponto de todas as carreiras desse ponto fantasia, tá bom? Agora, eu vou te mostrar os pontos seguintes, que também serão todos iguais. O primeiro é diferente porque a gente precisa aí fazer de acordo com o fechamento, né? Vamos lá. Como eu falei, eu preciso de 2 pontos de base para fazer o ponto fantasia. Que pontos são esses? É o ponto anterior e o seguinte. Quem é o ponto anterior? É o ponto que eu acabei de trabalhar, ó. É esse daqui. Exatamente no ponto que eu acabei de trabalhar e no ponto seguinte, que é esse daqui. Tá? Lembrando que é ponto baixo centrado. Então, o ponto baixo centrado que eu acabei de trabalhar foi esse. E o ponto baixo centrado que eu ainda vou trabalhar, que é o próximo, é esse. Então, esses são os meus 2 pontos de base para fazer o meu próximo ponto da carreira. Venho com a minha agulha nesse ponto aqui mesmo, laço o fio do novelo. E aí tem um outro detalhe. Agora, quando eu for laçar o meu fio do novelo,
eu vou cuidar para que o meu fio venha com a aberturinha dele, que é essa aberturinha aqui do fio de malha, para baixo. Por quê? Porque eu quero que na frente, né, na frente da minha bolsa, fique assim, ó, esse lado fechado, né, que é mais bonitinho, certo? Para fazer isso, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que laçar o meu fio, ó, com a abertura para cima, assim. Porque eu laçando ele assim, com a abertura para cima, eu posiciono aqui direitinho, laço com a abertura para cima. Quando ele vem aqui para fora, ele vem com a abertura para baixo, ok? Peguei a primeira laçada, né? Vou pegar a seguinte. Vou no ponto baixo centrado do lado, laço o fio e trago. Aqui eu não preciso me preocupar com a laçada, se ela tá para frente ou se ela tá para trás, tá bem? Só trazer. Trouxe a alturinha. Você tem que ter 3 laçadas na sua agulha. 1, 2 e 3. Eu vou primeiro passar essa laçada por dentro dessa, ou seja, eu vou fazer um baixíssimo, né? Ó, só trazer. Assim. Fiquei com 2, vou fazer um ponto baixo. Laço o fio e fecho um ponto baixo. Ok? Vamos fazer mais um? Quantos pontos de base eu preciso para fazer o fantasia? 2. O anterior, que é esse que eu acabei de trabalhar, e o seguinte, que é o que está vazio. Então, eu venho com a minha agulha aqui nesse que eu acabei de trabalhar e vou laçar o fio, mas eu vou laçar daquele jeito, com a aberturinha para cima, porque quando ela vem para frente, ela vem com a aberturinha para baixo, para ficar bonitinho, né? Vou no ponto seguinte, não preciso me preocupar com a aberturinha do fio, só trago ele para frente. Estou com 3 laçadas na agulha. Primeiro, eu vou fazer um baixíssimo. Só trazer, ó, essa por dentro dessa. Fiquei com 2 laçadas, vou fazer um ponto baixo para fechar. Assim. Vamos fazer mais um juntos. Quantos pontos eu preciso? Quantos pontos de base eu preciso para sair o meu ponto fantasia? 2 pontos de base. O que eu acabei de trabalhar e o seguinte, aqui e aqui. Primeiro eu venho aqui, atrás eu vou fazer o quê? Cuidar para laçar meu fio, bonitinho, ó, para ele vir com a aberturinha para baixo. Agora eu vou no ponto do lado, laço o fio, trago para frente. 3 laçadas na minha agulha, primeiro eu vou fazer um baixíssimo, fico com 2 laçadas e faço um ponto baixo. Essa laçadinha que a gente está tendo cuidado de trazer bonitinha para frente é essa aqui, ó. Tá vendo essa laçadinha aqui? Ela fica muito mais bonitinha quando ela tá assim, ó, com a aberturinha dela para baixo, né? Tá escondida aqui embaixo. A amostra fica assim, lisinho, tá bem? É esse o efeito, tá? Por isso esse cuidado, né, para ficar mais caprichosinho aí o nosso trabalho, tá bem? E agora é isso, tá? Fazer esses pontos até o final da carreira, cuidando aí com a laçadinha. Cuidado para você não apertar. Faz tudo aí do mesmo tamanho, né? Faz com calma para ficar tudo direitinho, tá? Se o seu fio embolar, ó, enrolar assim, você pode vir segurando ele assim no alto, que aí a peça desembola sozinha, tá? Ó. Eu vou chegar até o final da carreira para te mostrar o fechamento, como que você vai fazer o fechamento aí de todas as suas carreiras de ponto fantasia, tá bem? Estou chegando aqui perto do final e tem um detalhe super importante aqui, tá? Que eu preciso que você preste atenção. Bem, fiz o meu último ponto e olha, se eu fechar aqui agora, olha a distância que tá do ponto do último, né, pro próximo. Não tem como, né? Eu preciso ter mais um ponto aqui, tá? Para não ficar esse espaço imenso no meu fechamento. O meu último ponto da carreira, ele vai trabalhar no anterior, né, como todos os outros,
e no seguinte. Só que o ponto seguinte aqui não está vazio. O ponto seguinte é o primeiro, é de onde está vindo o primeiro, certo? Então, vai ser aqui no último e aqui no primeiro, tá? Esse é o último ponto de todas as carreiras desse fantasia. Cuidado para você não pular, certo? Ó, aí vem aqui, né, a mesma coisa. Trago, vou no primeiro, que é de onde está vindo o primeiro, laço, trago, baixíssimo e um ponto baixo. E agora, o fechamento que eu fizer aqui é o fechamento que eu vou fazer enquanto estiver trabalhando carreiras de ponto fantasia, ok? Venho aqui, identifico, né, a cabecinha do primeiro ponto baixo, venho de trás para frente e já puxo um pouquinho para cá. Essa laçadinha vai para a agulha, trago para trás. Agora, eu vou diminuir essa laçadinha aqui para ela ficar no tamanho só de passar a minha agulha, ó. Vem diminuindo, deixa a sua agulha aqui para você medir. E tira aqui. Cuidado para você não perder essa laçadinha, tá? Deixa ela aqui, segura ela, bota uma agulha, não perca essa daqui, ok? Agora, no ponto baixo centrado, que tá embaixo dessa laçadinha, né? Essa laçada tá aqui, passando bem aqui, o ponto é esse, eu venho no centro do ponto, saio no centro, laço o fio do novelo, trago para frente. Ó, cuida com a laçadinha aqui. Deixa ela aí. Agora eu vou no ponto seguinte, eu preciso, né, pegar dois pontos, né, 2 pontos de base. Vou no ponto seguinte, laço, trago para frente. Primeiro ponto eu faço um baixíssimo e depois um pontinho para fechar, né, aquela correntinha. Aqui eu vou pegar minha laçadinha de novo, ó. Volto com ela para cá e aí sim eu fecho esse primeiro ponto. Assim, ok? Vamos fazer mais uma vez para ficar bem claro? Solta tudo aqui, ó. Ó. Vou fazer o ponto, né? Venho de trás para frente na cabecinha do primeiro. Essa laçada vem para a agulha, porque eu vou trazer ela aqui para trás. Assim. Eu preciso diminuir essa laçada para ela não ficar muito grande. Então, eu me baseio pela minha agulha, ó. Assim já tá bom. Eu preciso segurar ela. Posso colocar um marcador de ponto, uma outra agulha, tanto faz, tá? Agora, eu vou vir no ponto baixo centrado, que tá bem embaixo do fio que eu trouxe para trás. O fio que eu trouxe para trás está passando aqui. O ponto é esse. Entro no centro. Saio aqui atrás no centro. Laço o fio do novelo e trago para frente. Agora eu vou no ponto do lado, laço o fio e trago para frente. Tenho dois, primeiro eu faço um baixíssimo. E depois eu preciso fechar. Antes de fechar, eu vou pegar aquela laçadinha que está bem aqui, voltar com ela para minha agulha e aí sim eu vou fechar o ponto, ok? Todas as carreiras que eu fizer a seguir de ponto fantasia serão dessa forma, o encerramento e o início, ok? E vou seguir os pontos normalmente. Vamos rever mais um pouquinho, trabalhando em 2 pontos de base, no que eu acabei de fazer e no seguinte. Entro com a minha agulha aqui nesse mesmo ponto, laço o fio do novelo, trago para frente. Repara que eu cuidei para o fio vir, ó, bonitinho aqui para frente, né? Vou no ponto do lado, laço e trago. 3 laçadas na agulha, primeiro um baixíssimo, assim. 2 laçadas na agulha, um ponto baixo, certo? E eu vou ter aqui agora 6 carreiras de ponto fantasia. Eu já tenho uma feita, vou fazer mais 5, ok? Vou fazer essas 5 carreiras e volto ao final da quinta para a gente fazer a última carreira da peça juntos, que vai ser uma carreira de ponto baixo centrado, né? Um ponto baixo centrado normal, tá bem?
Terminei a minha 6ª carreira todo. Eu estou aqui com 7 carreiras, falta só uma para a gente finalizar o corpinho aqui da nossa peça, né? Para fazer esse fechamento, eu vou vir aqui na cabecinha do primeiro ponto, de trás para frente, pegando as duas, tá? Assim. Essa laçadinha vem para a agulha, trago para trás. Agora, eu vou no ponto baixo centrado, que tá bem embaixo desse fio que eu trouxe para trás. Nessa carreira aqui agora, a gente vai trabalhar somente com pontos baixos centrados, tá? Volta a laçadinha para a agulha, puxa aqui, ó, para diminuir. Ajustei, laço o fio, trago para frente. A alturinha e ponto baixo centrado. Só trabalharei com ponto baixo centrado. O próximo é esse aqui, ó. Venho no centro, laço o fio, trago, ponto baixo centrado. Vou no próximo e ponto baixo centrado, ok? A gente agora vai fazer só isso aqui ao redor de toda a nossa peça, para poder finalizar a nossa bolsa. Cheguei no final, esse é o último, aqui tá o primeiro. Eu vou só encerrar a minha peça, vou cortar o meu fio, deixo um bocado pro arremate, puxo ele todo por aqui. Aqui, ó, venho na cabecinha do primeiro ponto de trás pra frente e ajeito, ó, pra ficar retinho o ponto, né? Vou arrematar com uma agulha de tapeceiro, pode ser uma agulha mais fina de crochê também. A minha agulha vem debaixo da cabecinha do primeiro ponto baixo e volta para dentro do último. Já vem para trás, ajeita aqui o tamanho e esse fio aqui eu vou esconder aqui atrás e arrematar. Eu gosto de costurar, você pode arrematar colando da forma que você achar melhor, tá? Posso cortar o fio, não esquece de costurar, né? Caso seja a forma que você arremata, ok? Ajeita a sua peça e tá pronto, né? Fica tipo um cestinho, né? A nossa bolsa. A gente vai dar o formatinho de bolsa agora. Como? Eu venho nas laterais e aperto assim, ó. Eu quero fechar assim, tá vendo? Que é uma mini mochilinha, né? Então, ó, eu preciso fechar assim. Ela vai fechar desse jeito, ok? Coloca ela na posiçãozinha que vai fechar. Testo para ver se tá direitinho. Vou pegar o fio de malha, passo na agulha de tapeceiro para poder fazer o meu enforcador, né? E aqui eu sempre vou de olho, tá? Mas basicamente o que a gente precisa fazer? Eu vou entrar com o meu fio aqui, passar com ele nesse meio. Para fazer com que esse meio fique assim, eu preciso passar assim mais ou menos, pegando uns 4 fios aqui dessa quininha. Saio com ele aqui atrás, caminho até o lado de cá. De novo, vou passar nessa quininha, pegando uns 4, 5 pontos, tá? Eu geralmente pego 4 porque é bem pequenininho, né? E volto a sair aqui na frente, para poder dar um nozinho, né? E fechar a minha peça. Então, aqui na frente eu vou de olho, ó. Aqui, visivelmente, eu tenho esses dois aqui de cantinho, né? Aí, 2 aqui e sobrou um. Então, eu vou entrar aqui. Quando eu voltar, né? Quando eu sair de novo, eu vou sair do lado, tá? Entro aqui, puxo um pouco do fio.
Agora, eu vou passar nessa quininha. Como eu falei, gosto de pegar uns 4 pontos quando é pequenininho assim. Então, eu dobro e vejo 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Então, vou entrar aqui. Vou contar 4. 1, 2, 3 e 4. Volto. Aqui atrás, eu vou entrar na direção que eu já tô aqui, direto. Já entro direto. Vou caminhar até a minha outra quininha. Mais ou menos aqui. Vou caminhar uns 3 pontos. Ó. 1, 2 e 3. Vou fazer a outra quininha da mesma forma. Eu junto. Identifico 4 pontinhos. 1, 2, 3 e 4. Então, eu entro aqui. Ponto 4, 1, 2, 3 e 4, volto pra cá. E só sair aqui na frente agora, né? Aqui no ponto do lado. Apenas isso, ok? Você pode ajeitar aqui pra ficar menor. Ó. Um pouquinho menos, pra não gastar tanto fio, né? Aqui. Posso cortar o fio do novelo. E aqui eu testo, né? Ó, a minha bolsinha fecha desse jeito aqui, tá? Aqui na pontinha aqui eu vou dar um nozinho, né? Nesse meu enforcador, eu vou dar um nozinho mais ou menos aqui, ó, nessa altura, né? E você pode colocar uma ponteirinha, tá? Como eu coloquei aqui, tá bem? Para colocar a ponteirinha, é só você passar a ponteira e dar um nozinho depois, que aí, ó, ela vai ficar em cima, a ponteirinha esconde o nozinho, tá? Aqui eu vou só dar um nozinho. Escolho a altura que eu quero e dou um nozinho, seguro aqui, né? E dou um nozinho bem aqui na medida da altura que eu quero. Do outro lado, da mesma forma. É só cortar. E pronto, a nossa bolsinha ficou pronta, a nossa minizinha ficou pronta. Ela ficou com 11 centímetros de base, 10 centímetros de altura, ok? Agora chegou a hora de colocar a alça. Você pode colocar alças de corrente, como essa daqui. Eu vou deixar o link de onde eu comprei na descrição do vídeo. Você pode também colocar alças de pérola, que ficam super charmosas, né? Nessas bolsinhas, tá? Essa alça aqui eu comprei na Shopee, vou deixar o link aí na descrição do vídeo também, mas eu vou gravar um outro vídeo mostrando como que eu faço as minhas alças de pérola, que é bem parecida com essa, tá? Tem uma pequena diferença, mas ela é bem parecidinha e eu vou mostrar como que eu faço aí em outro vídeo, ok? Aqui é só prender a minha alça. Eu gosto de prender aqui nas quinas, em quinas opostas, né? E pronto, a nossa minizinha ficou pronta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijo, tchau!